Você já ouviu falar sobre ouvido absoluto? Se você é do meio musical, provavelmente já, talvez até o possua. Eu já quero te fazer um convite também aqui. Se você ainda não conhece, Kleber Gaudêncio é um grande amigo, músico, professor, que fala muito sobre isso e com propriedade. Mas pensando sobre ouvido absoluto, eu comecei a refletir como isso se adequaria a mim ao que eu faço, já que, apesar de gostar de música, essa não é a minha ocupação principal. Eu tenho me ocupado nos últimos anos de duas basicamente funções. A principal é pastorear e também sou um psicanalista clínico. Agora veja só, o que é de certa maneira, se eu posso explicar de forma simples, que é onde a minha capacidade alcança, o que é ouvido musical, eu diria que é a capacidade de distinguir o som. Capacidade de distinguir o som. Ouvir, salvo exceções de pessoas com deficiências auditivas, ouvir todo mundo ouve, ok? Agora, distinguir o que se ouve é uma capacidade limitada a poucos, talvez por questões genéticas, de dons ou aperfeiçoamento. O Kleber te explica melhor sobre isso. Mas a capacidade de distinguir o que se ouve, para mim é aí que mora a grande questão, o grande X da questão. Saber distinguir o que se ouve. O músico que tem esse ouvido, ele vai ouvir um som e vai identificar se é um dó, se é um ré, se é um fá, um si, se é um acorde menor, maior, se é com nona, 13ª, diminuto, e daí por diante. Ele tem essa capacidade de distinguir o som que ouve. E isso faz com que ele interprete aquele som, né, ouvindo, distinguindo. Aí a capacidade dele distingue e interpreta aquele som. Aí entra a capacidade também adquirida nos estudos, porque uma coisa é você distinguir o som, outra coisa é você saber explicar o que ele é. Então eu ouvi um som, eu posso ter a capacidade de ouvi-lo e distinguir, mas se eu não sei definir o que ele é, aquilo não me serve tanto. Então eu sabendo definir os sons que eu ouvi, eu sei que eu ouvi um tom de dó, dó menor, porque tem uma terça menor, eu sei que ele tem uma diminuta ou tem uma quinta justa, aumentada, daí por diante. Então é a capacidade de eu distinguir o som que eu ouço, interpretá-lo e reproduzir também quem toca o instrumento. Como eu disse, as minhas ocupações principais são pastorear e atender pessoas como analista. Eu tenho percebido, na questão do mundo mesmo, das pessoas, das relações, do convívio do dia a dia, o quanto tem se diminuído essa capacidade de se ouvir absolutamente, vamos dizer assim. Vamos trazer isso para o meio das relações, tá? Como se tem faltado a capacidade de você ouvir a pessoa. Primeiro, ouvir. Muitas pessoas não querem ouvir, elas só querem falar. Elas não querem deixar o outro completar o raciocínio. Elas não querem deixar o outro completar a fala. Eles não querem entender o outro. Então, primeiro, falta uma capacidade de ouvir. Eu acho que entre os líderes religiosos, pastores, líderes, falta a capacidade de ouvir. Ouvir com boa vontade, a primeira coisa. E, tendo ouvido, aí, como eu disse, você precisa distinguir o que se fala. Entender o que se fala. Para mim, a melhor e a única ferramenta de se interpretar as realidades acerca de Deus e do mundo espiritual é a Bíblia. A Bíblia é a referência para se ouvir o mundo espiritual, se eu posso assim dizer, e interpretá-lo. Mas há ferramentas também que nos ajudam a ouvir e interpretar o homem, o ser humano, a psique humana. E eu tenho para mim que a psicanálise é essa ferramenta, na minha opinião, é a melhor ferramenta de você ouvir o homem e distinguir o que ele fala. Então, falta muita capacidade nas pessoas em ouvir com a boa vontade de ouvir e ter ferramentas suficientes para interpretar o que o outro diz. Rubem Alves dizia assim, nós não amamos quem fala bonito, amamos quem escuta bonito. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que estejam dispostas a ouvir o outro. Ouvir sem julgamentos, ouvir sem restrições, ouvir sem a pressa do relógio, ouvir sem juízo de valor sobre a história do outro. Nós estamos num mundo em que quando alguém diz assim, olha, precisamos pensar nesses casos onde a mulher está sendo violada, violentada, assassinada, morta, nos casos relacionados à analogia à escravidão,
Quando você levanta uma bandeira como essa, contra preconceitos, alguém já vai começar a dizer assim, antes de você terminar a fala, seu esquerdista, você é o marxista, seu comunista e coisas do tipo. E se você também levanta uma pauta, por exemplo, olha, precisamos defender a família, precisamos cuidar dos fetos, né, das crianças na barriga das mães, alguém vai te levantar a bandeira, vai levantar contra você a voz e dizer seu bolsonarista, né? É essa falta de capacidade, essa incapacidade de ouvir com atenção, ouvir e interpretar. Entender o contexto de onde você interpreta. Deixa eu ensinar uma coisa. É impossível você fazer uma interpretação correta se você não partir do contexto de quem fala, de quem escreve, de quem diz. Você não vai conseguir interpretar a Bíblia, por exemplo, se você não se transportar de alguma maneira para o mundo bíblico. Para quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Se você não fizer esse teletransporte, vamos dizer assim, você jamais vai interpretar a Bíblia. E você nunca vai interpretar corretamente a fala de uma pessoa se você não tiver o mínimo de predisposição de ir até o mundo dela e entender o lugar de fala dela. Então nos falta a capacidade de ouvirmos para além do ouvir, mas um ouvir empático. Um ouvir se colocando no lugar do outro, um ouvir entendendo a história do outro, um ouvir entendendo quem é o outro, de onde ele parte, qual é a história que ele conta, e ouvir com esse ouvido absoluto, sabe? Tentando entender as notas, tentando decifrar os sons. Esse é o trabalho do psicanalista, por exemplo, numa clínica. Quando eu atendo em clínica, a minha atenção está muito voltada para o que o paciente analisando diz, em cada detalhe. Em cada detalhe eu preciso ouvir as palavras que ele diz. Só que para além das palavras que ele diz, eu interpreto os sons, eu interpreto o volume da fala, eu interpreto a expressão do rosto, eu interpreto a lágrima que cai, eu interpreto a recusa no falar, eu interpreto o silêncio. Música também é silêncio. Na verdade, a música é mais silêncio do que sons, porque se os silêncios não estiverem, as pausas não estiverem no momento correto, vira apenas um único som, fica uníssono a coisa e você não faz distinção de uma coisa para outra. Então é muito importante nós tentarmos interpretar, para além dos sons, os silêncios, as pausas, para além do barulho, o que se está para além do barulho, atrás do barulho, o que o barulho está de alguma maneira tentando dizer. Então nos falta a capacidade de ouvir bonito, como dizia Rubem Alves. Há quem pague terapia só para ser ouvido. Não me lembro quem foi que disse isso, foi Donald Winnicott, que dizia que na análise o sujeito tem pela primeira vez a oportunidade de ser ouvido plenamente por alguém. Então muitas pessoas pagam para terapeutas apenas para serem ouvidos sem juízo de valor, sem julgamento, ouvidos sem pausa, sem alguém ficar no relógio ou interrompendo o tempo todo. Então, se eu posso deixar uma palavra final para essa meditação vamos aprender a ouvir bonito, ouvir absoluto, né? Como dizia Rubem Alves, vamos aprender a ouvir o outro como nós queremos ser ouvidos. Que esse ano de 2026, que está começando, né? Que você possa ter isso como meta. Não apenas falar bem, falar bonito, falar com autoridade, mas ouvir dessa mesma maneira. Que Deus abençoe.